Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre um outro tema, um tema novo, mas nem tanto, porque eu já comentei em sala de aula, que são os pronomes pessoais ou pronombres personais. Antes da gente ir à matéria, como eu já falei, a gente sempre vai ter uma bandeira aí no primeiro slide. Vocês se conhecem essa bandeira? Sabe de que país ela é? Acertou quem pensou em México. Geralmente, o pessoal que é ligado a futebol, Olimpíadas, essas coisas, lembra das bandeiras, né? Então, e o pessoal que não é bom dar uma pesquisadinha, eu acho interessante. Vamos lá. Então, vamos à nossa matéria de hoje, que são os pronombres personais. Aqui nós temos um quadrinho falando sobre eles, né? Eu, tu, você, usted, que é o senhor, a senhora, né? Uma forma mais formal, vocês estão vendo aí que o desenho já é uma senhora, né? Ele, ella, ela, que como a gente já falou sobre a pronúncia, a gente pode pronunciar ella, ou ella, ou eixa, dependendo do lugar, eles vão pronunciar de uma maneira diferente, mas independente disso, a palavra escrita vai ser igual. Nosotros ou nosotras, a gente tem em espanhol feminino de nós, nosotras. Vosotros ou vosotras, a gente tem também o feminino de vocês, vós, né? Que é vosotras. Ustedes, que são os senhores e as senhoras, geralmente a gente vai ver que tem algumas coisas que podem variar. Ellos, eles, e ellas, elas. Beleza. Só que aí, além disso, a gente vai ter um vos aí, que é a mesma coisa que o tu, por isso que tá com uma setinha aí pro tu. É que alguns lugares, como a Argentina, vão utilizar esse pronome, nossa, misturei agora em espanhol com português. Vão utilizar esse pronome vos, ok? Então, tu e vos significam a mesma coisa, tranquilo? Então aqui tá a fonte e vamos lá. Então, isso aqui é, gente, super fácil. Ninguém tem dificuldade com isso. Eu é eu, tu é você, usted é o senhor, é a senhora, beleza. O problema é que nem todos os países usam da mesma maneira, não é? Sempre tem um probleminha aí, claro, né? Não pode ser tão fácil assim. Gente, se a gente, no Brasil, que é um país só, é grande, mas é um país, a gente tem uma variação enorme de sotaques e de palavras mesmo, né? Tem lugares que vão falar, por exemplo, aipim, outros lugares vão dizer mandioca, não é? Outros lugares vão dizer macaxeira. Então a gente já tem uma variedade muito grande aqui no Brasil. Imagina 20 e tantos países falando espanhol como língua oficial, além dos países que falam como segunda língua e tal. Nós temos espalhado no mundo inteiro países, né, espalhados no mundo inteiro países e pessoas falando espanhol. Então, por isso que está aí uma variação. É normal a gente ter uma variação. Então vamos lá. Formalidade e informalidade. Lembra que eu falei que usted significa o senhor, a senhora? O senhor, a senhora é uma maneira mais formal de falar, não é? É quando a gente fala com uma pessoa mais velha, com uma autoridade, alguma coisa assim, né? Nesse sentido. E informal, o tu seria você, informal, que a gente usa com amigos, família, né? Familiares, então é uma maneira mais informal de falar. Só que nem todos os lugares vão falar exatamente dessa forma. Vamos ver então. Formalidade e informalidade. Espanha, como é que a Espanha vai dizer? Vai dizer exatamente como eu falei no slide anterior. Tu é informal, significa você. Usted formal significa o senhor, a senhora. Vosotros informal significa vocês. Ustedes formal significa os senhores e as senhoras. Na América Latina, em Hispanoamérica, já vai haver uma variação. Tu é informal, beleza. Usted é formal, da mesma forma, até aí tudo certo, igualzinho em cima. Mas vosotros não é usado na América. Não é usado. Então, ustedes, como a gente pode ver aí, serve tanto para situações formais quanto para situações informais, ok? Então, ustedes, você vai poder usar com uma pessoa mais velha ou com um amigo, tanto faz, né? Vocês, que
Poderia significar os senhores e senhoras ou vocês, tanto faz. Beleza? Então, ustedes, ele vai ser usado em qualquer uma dessas situações. Ok? Dentro da América, a gente vai ter uma especificidade. Qual é? O espanhol rioplatense. O que é isso? É o espanhol na região aí do Rio de la Plata, que países que envolvem essa região? Argentina e Uruguai, ok? E como eles vão utilizar? É a mesma coisa da América no geral, só que eles vão utilizar o vos no lugar de tu. Só isso, ok? A única coisa é o vos no lugar de tu. Então, vos significa, nesses lugares, né? O vos significa você, ustedes, senhora, senhora, o vosotros não é utilizado, e ustedes pode significar tanto vocês quanto os senhores e senhoras. Beleza? Tranquilo? Então, olha, o título veio depois, mas não tem problema não, a gente tem a fonte aí também, né? Formalidade e informalidade dos pronombres. E aí, eu trouxe uma tirinha da Mafalda, que não tem a Mafalda nessa tirinha especificamente, mas a Mafalda é uma personagem de uma tirinha da Argentina, bem conhecida, às vezes até nas provas de português vocês veem a Mafalda, mas muitas pessoas não sabem que a Mafalda original é lá da Argentina. E a gente tem aí duas pessoas conversando, duas amigas aí da Mafalda, né? Conversando, e a gente vai ver exatamente esse uso dos pronomes, ok? Vamos lá. Vos, a que edad pensas casarte, libertad? Yo quiero a mi mamá y a mi papá. ¿Y eso qué tiene que ver? Que cuando llegue el momento de complicarme la vida, queriendo gente fuera de mi casa, veré. Por ahora, me gustam as coisas simples. Olha que interessante, gente. Então, a gente tem aí, quando a Libertad fala yo quiero a mi papá e a mi mamá, é porque o verbo querer em espanhol, ele pode ter esse sentido de amar, ok? Então, yo quiero a mi papá e a mi mamá. Eu amo o meu pai e a minha mãe, né? O meu papai e a minha mamãe. O que isso tem a ver? É que quando chegar o momento, né? Quando chegue o momento de complicar-me la vida, querendo gente fuera de mi casa, veré. Por ahora me gustam as coisas simples. Então, eu achei sensacional essa tirinha, é muito divertida. Todas as tirinhas de Mafalda são divertidas e muito reflexivas também. Algumas, né? E aí a gente tem o uso dos pronomes. A gente tem aí no primeiro quadrinho vos, né? A que edad pensas casar-te, libertado? Porque ela tá tratando com uma amiga dela, tá falando com uma situação informal, então vai usar o vos. Depois a gente vai ter o yo quiero a mi papá e a mi mamá. E esses são os pronomes que a gente tem aí. Eu trouxe mais para vocês perceberem que a gente tem o uso do vos aí, porque essa é uma tirinha argentina, tá? Esses são os pronomes pessoais que têm a função de sujeito que estão nessa tirinha. Claro que a gente tem outros pronomes na língua. Então, gente... aqui eu trouxe umas informações sobre a Mafalda para complementar essa questão aí da Mafalda. Olha só. Mafalda y los pronombres personales. Mafalda es el nombre de una tira de prensa argentina desarrollada por el humorista gráfico Quino de 1964 a 1973, protagonizada por la niña homônima quer dizer que tem o mesmo nome, Mafalda é o nome da tira e o nome da menina, tá? Que se muestra preocupada por la humanidad y la paz mundial y se rebela contra el mundo legado por sus mayores. Sus mayores significam as pessoas mais velhas, né? O legado que elas trouxeram. Então, por isso que eu falei que ela é bem politizada, essa tirinha, além de ser divertida. E aí a gente tem a Mafalda conversando com Felipe. Que demônios es eso, Felipe? Un yo-yo. Na Argentina, eles vão pronunciar, né, de uma forma diferente. Mas eu pronuncio Jojo, ok? Então, vamos falar assim. Un Jojo. Que demônios é isso, Felipe? Un Jojo. Un vos? Porque, olha só, yo-yo em espanhol, a gente vai fazer Jojo, como se fosse eu, entendeu? Então, esse é o sentido. Vou começar de novo, vamos lá. Que demônios é isso, Felipe? Un Jojo. Un vos? No, un yo. Un Felipe. No, no es. No,
No es yo de yo, se llama Jojo, entendés? Jojo, egocêntrico. Então, essa tirinha também é bem interessante por essa questão aí dos pronomes pessoais, né? Que fala aí do Joe. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Tchau, tchau.